como é que é esse caminho. Mas ele é feito de passo a passo, entende? Em uns passos a gente erra e eu, errei fazer aquilo ali. Naquele jeito não funciona. Então, vamos fazer de outro. Esse aqui não funcionou, vamos fazer de outro. É tentativa, né? É um amadurecimento mesmo também, né? Exatamente. Mas sempre seguindo essa ideia de que se já foi possível, sempre é possível. A gente vai para o intervalo e volta já já. Wander, essa história do punk brega, como que surgiu isso aí? Isso foi só uma definição que eu dei quando eu fiz o release de divulgação do primeiro disco, do Baladas Sangrentas. Eu mandei o disco para algumas pessoas e resolvi fazer um release. Acho que não devia ter feito. Viu só? Agora não faço mais releases. E aí eu tinha que definir o disco, né? Achei que eu podia ter só mandado o disco, foi besteira. Agora eu tô vendo, agora eu me dei conta que eu podia só mandar o disco para as pessoas. Tu vê que loucura. Mas aí eu fui falar, acho que talvez porque eu estava no Rio de Janeiro, não era a minha cidade, então eu tinha que, se eu morava lá na época, eu tinha que achei que eu tinha que explicar alguma coisa, né? E aí eu falei que o disco era um disco punk brega, porque ele reunia as características que eu tinha da música brega, que é o que eu ouvi quando era pequeno, né? Que era o quê? A música do rádio, que tocava no rádio nos anos 60. Já nem sei o que eu ouvia. Eu ouvia de tudo. Ouvia, sei lá, Nelson Gonçalves, tudo que tocava no rádio. Ouvia a Jovem Guarda, porque não é diferente do que se ouvir música hoje, né? Eu não procuro. As primeiras músicas que eu ouvi, elas vieram. Eu me lembro dos vizinhos do edifício, que eu ouvia música, e depois do rádio do meu pai. E elas foram influência para ti, para tua música mais tarde? Completamente. A música que eu faço hoje, ela tem muito a influência da música que eu ouvi nos anos 60, nos anos 70, até já com 15 anos, o folk, que Bob Dylan e Neil Young. Mas antes eu ouvia a música normal, que tocava no rádio nos anos 60, que era música brasileira. E Jovem Guarda com os meus primos que tinham vinil. E tudo foi pelo mistério. Meu pai foi pelo mistério do rádio, do aparelho, de lá no rádio, quando ele não estava em casa, depois que ele saía, eu mexia no rádio e aquilo ali era, meu Deus, uma criança, um rádio é o aparelho mais lindo que existe, né? Uma música, pessoas falando, aí tu muda outro, aquilo ali é um mistério total, é uma coisa maravilhosa. E depois aí discos nos anos 70, os discos, assim, e a música gaúcha que tocava na Rádio Continental, que eu ouvia a Rádio Continental. Não tinha dinheiro para comprar disco. Assim, sei lá, eu me lembro, era um disco. Alguém comprava um disco no bairro, eu morava na Zona Norte de Porto Alegre. Aí a gente ia lá ouvir, no sábado, ia se reunir para ouvir aquele disco que o cara tinha comprado. E eu me lembro que eram uns amigos que ouviam folk, ouviam rock, assim. Me lembro de Bob Dylan, me lembro de Neil Young, assim, de ouvir nessa época, assim. E na Rádio Continental tocava os grupos daqui, de Porto Alegre. Tocava Utopia, Almôndegas, Gilberto Trave, o Cálculo 4, Status 4, Inconsciente Coletivo. Eram grupos, não eram nem bandas. Não tinha percussão, violão, violino, gaita, eram instrumentos, assim. Hoje a música que eu faço vem muito daí, assim, a minha música vem totalmente daí, assim, nossa, Hermes Aquino, é muito daí, porque é a primeira influência, né? Depois veio os Replicantes, e com os Replicantes eu fui ouvir punk rock, daí a parte punk, e aí quando eu fui começar o meu trabalho tinha essas músicas, a Jovem Guarda e o punk. Tá aí a definição, então. E vem cá, tu se considera também um cantor romântico? Tu acha que tem muito romantismo nas suas músicas? Não. Foi no começo. Porque a minha visão de amor era romântica. Então, e a Jovem por causa do Roberto Carlos. Sim. Filho da mãe.
Eu ouvi muito Roberto Carlos, esse foi o problema. Aí eu fiquei com aquela ideia de que amor era aquilo ali, aquela coisa romântica, que aquilo ali era... sofrimento. Para tu amar tinha que sofrer. E aí as primeiras músicas, pô, balada, o meu primeiro disco chama-se Baladas Sangrentas, imagina. Mas a sorte, que na mesma época eu vi os filmes do Elvis Presley. Tanto que Baladas Sangrentas vem de um filme dele, chamado Balada Sangrenta. Então, e o Elvis era malandro. Então, a minha sorte que veio um pouco disso, mas uma grande parte foi do Roberto Carlos, que eu levei um tempo para resolver isso, porque eu não acreditava que o amor tinha que ter sofrimento. Era muito estranho aquilo. Aí ia de novo para uma outra história e sofria, e uma outra história e sofria, e eu comecei... E foi aí que tu encontrou o humor, então? Porque Não, o humor eu acho que sempre teve. Eu sou descendente de alemão, eu convivi com pessoas muito engraçadas, assim, então... sempre teve esse humor, assim, sempre teve essa história. Mas quando eu me dei conta, eu vi que eu tinha que essa coisa tinha feito um mal para mim, esse romantismo do Roberto Carlos. E aí eu comecei não, tem que ter, o amor não pode ser isso. E aí eu comecei a ir por outros caminhos e ver que o amor era uma outra coisa muito mais interessante, que não era aquela coisa ali. E que isso eu também começo a mostrar em algumas músicas, assim. E também junto vinha as músicas de aventura, de viagens. É das tuas experiências mesmo? Que eu viajo desde pequeno. Eu com 1 ano, a minha família saiu de Venâncio Aires e veio para Porto Alegre. A cada ano a gente ia morar numa outra casa, eu ia para um outro colégio. Foi sempre assim. Com 9 anos eu fui ser escoteiro. Eu fui 10 anos escoteiro. Isso aí significa um acampamento por mês. Imagina. E depois, mais tarde, eu descobri que os Wildner vêm de uma família da Áustria que era nômade, que era cigana, que não tinha terra. Eram os viajantes selvagens. E aí eu digo, nossa, então tá tudo certo. Bom, agora mais uma coisa que fica bem clara, assim, né? E hoje eu procuro falar mais das viagens, das aventuras. O meu show está bem dividido, assim, na primeira parte eu ainda coloco essa história do indivíduo em busca do amor e tal, mas depois caindo na estrada, e a segunda parte do show já é mais a estrada, as músicas que falam das viagens, assim, que eu acho bem mais interessante. E como que tu compõe, como que é esse teu processo? Tu retira isso do dia a dia, dessas viagens, mas tu... Eu não componho, vai completar 4 anos no verão. Eu não componho mais. Esse último disco, as músicas são músicas antigas, que eu compus até 4 anos atrás. Mas e por quê? E de lá para cá, que não pintou nada. As músicas sempre apareciam. Tu não procura elas? Não. Vem, eu tô no violão e tal, e vem. Hoje em dia eu ando apresentando essas músicas pelo mundo, assim. Mas não compus nada. Agora que eu começo uma fase de cair na estrada mesmo, assim, mais, e de uma outra forma, procurando ficar... Antes eu viajava muito de fazer o show, ia para outro show e voltava para casa, entende? Depois. Agora eu quero ficar mais na estrada. Dar esse tempo, assim. Então, tipo, chegar antes da cidade, se possível, ficar depois, porque aí tu consegue trocar mais. Eu estava vendo que eu não... Que eu não estava trocando muito as coisas dos lugares, assim. E tem que ter mais troca. Tem que chegar na cidade e conhecer os músicos e conversar mais, porque de repente surge, e aí surge uma... Pô, quem sabe a gente vai gravar uma música segunda-feira? Pô, não, eu tenho que voltar, eu já comprei passagem, tenho que voltar, tem outra coisa. E aí eu vi que eu estava ficando pouco na estrada, assim. E agora culminou várias coisas de ir mais para a estrada. E aí talvez tenha mais música, entende? Tenha mais música. Porque como eu sou o meu próprio empresário,